Estamos ao vivo. Bom dia, estamos com mais uma sessão ao vivo aqui do Tutameia. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Paulo Sérgio Pinheiro, nosso entrevistado de hoje, que vai nos trazer um pouco de sua visão sobre o Brasil. Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Paulo Sérgio Pinheiro, que quase não precisa ser apresentado, porque é uma figura importantíssima aí no Brasil, na discussão política, na discussão de direitos humanos. É professor de ciência política da USP, aposentado, ex-secretário de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso, é coordenador da Comissão Nacional da Verdade, prestou vários serviços à ONU, hoje é coordenador da Comissão de Investigação na ONU sobre a Síria. E um observador do mundo, um observador do Brasil, muito agudo. E eu queria começar perguntando como é que você está vendo o Brasil nesse momento. Obrigado a vocês pelo convite, pelo exagero da apresentação. Eu vejo a situação no Brasil a pior possível. Em primeiro lugar, eu acho que, para se entender, é importante ter em conta que a situação no Brasil não é um caso isolado, não é como a banana que é brasileira, porque o Estado, nação, no mundo inteiro, está em crise. O avanço de um populismo autoritário ou de extrema-direita é comum, da mesma maneira que houve as ondas de democratização, né? Nós estamos na terceira onda de democratização, depois daquela imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, depois a dos anos 80, e a terceira leva que nós, em meados dos anos 80, nós e vários países da América Latina superaram as ditaduras e viraram governos civis democráticos. Eu acho que isso é importante para nós não nos deprimirmos nem desesperarmos, porque existe sempre uma alternativa, uma alternativa, e não devemos cair num fatalismo pessimista. Então, por que a situação do Brasil é tão grave? Primeiro, por essa própria ameaça da extrema-direita, né? O Brasil republicano convive com uma sociedade extremamente conservadora, né? Racista. Quando você vê o que acontece com a população majoritária, para usar os dados do censo, pretos e pardos, são 53%. A maioria, primeira vez que nós brancos não somos maioria, segundo o censo. A maioria dos encarcerados são jovens afrodescendentes, a mesma coisa na caçada aos negros, que não cessa na Polícia Militar do Rio e de São Paulo. Os adolescentes, os jovens negros, são a vítima preferencial. Depois, o que eu chamo de um autoritarismo socialmente implantado, que são as manifestações autoritárias interpessoais, né? Como as pessoas se dirigem, como as pessoas se relacionam, e o glacê do bolo cobrindo tudo isso é uma sesquipedal desigualdade. Quer dizer, o Brasil está, em conjunto com a África subsaariana, a Índia, no pior patamar dos campeões de desigualdade. Nós só somos o vice-campeão, porque o campeão é a Índia, onde a pobreza atinge a 55% da população, e há uma concentração enorme, né? Os 10% controlam 55% da renda, era isso que eu queria dizer. É uma concentração extraordinária e uma extrema pobreza, vencida, ou pelo menos abatida de alguma maneira, ou diminuída, pelas políticas sociais iniciadas no presidente Fernando Henrique e prolongadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Eu acho que esse, primeiro, é o quadro geral. Em segundo lugar, no que me compete,
é que esse governo golpista que saiu do impeachment da presidenta Dilma pôs abaixo, numa penada, tudo aquilo que nós construímos sobre direitos humanos. É o próprio Zé Gregório que, no dia que esse governo aboliu o Ministério dos Direitos Humanos, esse governo pôs abaixo a operacionalidade, porque uma coisa é você assinar, ratificar os tratados de direitos humanos, outra é você transformar isso em política de Estado. Esse governo golpista pôs abaixo a política de Estado, que foi construída, mal ou bem, desde o governo Sarney. Quer dizer, todos os presidentes, sem exceção, contribuíram. Só alguns exemplos. O presidente Sarney, logo que no primeiro ano de governo, ele foi à ONU e assinou a Convenção da Tortura. O Brasil foi um dos primeiros que assinou. Toda vez que eu lembro isso a ele disse, não, e também assinei o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é verdade, porque a ditadura se recusou a assinar o pacto. E todas as convenções, o Brasil acho que praticamente ratificou todas as convenções. Quer dizer, um retrocesso civilizatório sem paralelo. Sem nenhuma dúvida. Quer dizer, você pegamos um caso que nós achamos que não fez nada pelos direitos humanos, o presidente Collor. Ele, da tribuna da ONU, num discurso de um querido amigo meu, embaixador Gelson Fonseca, mas foi o presidente que leu, dizia que a soberania não pode ser o escudo contra a punição das violações de direitos humanos. E houve também uma circular aos postos, que foi redigida por um outro amigo querido, o embaixador Zé Augusto Lindgren Alves, que determinava as missões brasileiras todas a receberem as ONGs de direitos humanos internacionais ou brasileiros. E nós tivemos nos 3 últimos governos, por exemplo, no governo Fernando Henrique, o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que permitiu a decisão, no caso Gomes Lund, sobre a guerrilha do Araguaia. Depois, as políticas sociais, a Bolsa Família, iniciada no Fernando Henrique, prolongada e expandida no governo Lula-Dilma, os programas nacionais de direitos humanos, tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula. Eu no dia comentava com o meu colega Sérgio Adorno, dizendo que o PNH 3, que foi do governo Lula, trazia no seu impresso as 2 introduções do presidente Fernando Henrique ao PNDH 1 e PNDH 2. Isso é uma corporificação dessa continuidade. Pois bem, esse governo golpista, ilegítimo, pôs abaixo a política de Estado de direitos humanos. E por que é importante ter uma política de Estado de direitos humanos? Importante porque se você tivesse uma política de Estado de direitos humanos, você não teria uma PEC 55 que congelou os investimentos sociais por 20 anos. Quer dizer, pondo em risco uma futura geração que não vai ter o benefício desse investimento social. O 2, eu digo, um governo que tem uma política de Estado de direitos humanos não aprovaria essa miserável reforma trabalhista, em que liquidou uma reivindicação que era desde a greve geral de 1907, que era a jornada de 8 horas. Pôs abaixo. Depois de outra reivindicação que era de todo o sindicalismo, anarco-sindicalismo no Rio e São Paulo, a idade do ingresso no trabalho, eles puseram abaixo isso. E não puseram, como nós conversávamos há pouco, não puseram a eliminação da forma salário no trabalho rural, que um deputado, infelizmente, do PSDB propôs. Felizmente, isso não passou. Então, e depois, o outro elemento, não ter uma política de Estado de direitos humanos, é não ter um diálogo com a sociedade civil. Como dizia o meu saudoso amigo Alfred Stepan, a sociedade civil foi a grande celebridade das aberturas, e muito especialmente no Brasil. E foi graças à sociedade. A Comissão Nacional de Verdade existiu, claro, graças ao projeto do presidente Lula, do Paulo Vanucci, que era ministro, mas muito pela luta de 40 anos dos familiares. Né? Então, é um número incrível de políticas que mudaram a situação
para não esquecer a política afirmativa, as cotas raciais, as bolsas para os alunos afrodescendentes. Até no Itamaraty, os alunos, nos 3 governos, passaram a ter uma bolsa para estudar. E foi muito emocionante ver a qualidade dos que foram selecionados. E hoje você tem mais diplomatas negros. Antes era só diplomata branco, que é um vexame num país, a maioria negra. Agora, essa mudança, esse desmonte das políticas de direitos humanos, elas acabam desaguando na sociedade. Há uma tensão, o assassinato da Marielle, por exemplo, ou mesmo o maior confronto, ou assassinatos no campo. Como é que esse desmonte das políticas de direitos humanos aparece na rua? É preciso dizer que esse desmonte é dos direitos conquistados graças à Constituição de 88. Quer dizer, a política de Estado de Direitos Humanos, a sua fonte é o capítulo 5º, são cláusulas pétreas da Constituição. Que foi uma construção da redemocratização. Não, exatamente, quer dizer, a Constituição Cidadã, e ela foi prolongada por várias leis que regulamentaram a Constituição. Eu vou dizer uma nos direitos civis, por exemplo, a criminalização da tortura e também a criminalização do crime de racismo, uma lei especial. Desarticula a sociedade. Mas esse, a meu ver, é o objetivo desse governo. Qual é o principal objetivo desse governo? É anular os ganhos mínimos, para eu dizer que não foram ganhos extraordinários, que a maioria pobre, em pobreza extrema da população, recebeu. Esse é um governo antipovo. É um governo que legisla contra a população. Isso com o apoio extraordinário da legislatura mais regressista, como se falava os liberais falavam, os conservadores, mais regressista da história da República. Quer dizer, não pode haver a falta de representatividade da sociedade brasileira como no atual Congresso. As famosas bancadas vulgarmente chamadas da bola, da Bíblia, dos fundamentos, dos evangélicos fundamentais, da bala, os construtores da morte, né, os construtores das armas e das balas, e também do sistema financeiro. Foi a oportunidade perversa que o impeachment abriu. Quer dizer, sob motivos absolutamente bizarros das tais pedaladas, que jamais poderiam ser considerados crimes de responsabilidade, porque todos os presidentes e governadores de Estado usaram isso, mas com a derrubada da presidenta Dilma e o vice-presidente assumindo uma plataforma que jamais teria sido sufragada pelo povo brasileiro. Ao contrário, foi derrotada várias vezes. Quer dizer, várias vezes. E o PMDB teve sempre em todos os gabinetes, mas, sem se querer muito pedante, por que os governos de Henrique, Dilma e Lula foram capazes de fazer esses avanços? Porque os fisiológicos cleptocratas, como do atual MDB, não detinham a hegemonia do bloco do poder. Quer dizer, eles não dominavam. E os presidentes, isso mesmo que seja um pouco de fragilidade, os presidentes tomavam decisões progressistas, independentemente do Congresso, ou mesmo com um Congresso bastante reacionário, eles faziam como política, por avante, as iniciativas que queriam. Eu dou só um exemplo que é um dos últimos atentados ao Constituído de 88, que é o retrocesso para que os militares que cometam homicídios dolosos sejam julgados pelo Tribunal de Júri. Em abril desse ano, uma nova lei permitiu que esses militares sejam julgados pela Justiça Corporativa Militar. E é importante dizer que essa lei passou no governo Fernando Henrique com o apoio do Jobim, que estava no plenário tentando buscar os votos, e do deputado Hélio Bicudo. Quer dizer, um outro momento dessa continuidade da política de Estado.
Você se lembre que o Fernando Henrique propôs, depois do Brasil ratificar o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que os milicos também não... ele nomeia o Hélio Bicudo para membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quer dizer, uma coisa nomeada, um líder naquela época do PT, para justamente ser o representante do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, em toda a linha, não, é uma linha absolutamente coerente, reacionária, retrógrada, antipovo, posta em prática para esse governo. Não erram nunca. Nesse eixo, eles não erram nunca. São absolutamente consistentes. Quer dizer, o golpe destampou esse esgoto aí. Não, quer dizer, para você usar essa imagem do esgoto, que é basicamente a qualificativa que pode se aplicar à extrema-direita, não quer dizer que isso tiver desaparecido, porque isso, numa sociedade reacionária, racista, desigual, com pobreza extrema, como o Brasil, esse lodo sempre funciona. A minha esperança, um pouco galhofeira, é que no plebiscito para escolher monarquia, presidencialismo, parlamentarismo ou presidencialismo, alguns incautos, acho que foi 12% ou 13%, votaram nos dois pretendentes fascistas ao trono. São os dois, Orleans e Bragança, da tradição família e propriedade. Então, a minha esperança é que o candidato da extrema-direita talvez esteja no teto. Mas não é motivo para as forças democráticas de esquerda até ao centro-direita não fiquem acomodadas, porque é importante organizar essa resistência, porque, como se vê nos outros países, na Grécia você tem um partido nazista chamado Alvorada Dourada, eu adoro esse título. E na Áustria e na Alemanha você tem neonazistas, que não tem esse nome, participando da coalizão do governo. A Hungria se tornou um governo extremamente autoritário. Então, da mesma maneira que as transições democráticas na Península Ibérica nos inspiraram, como em Portugal e na Espanha, aliás, 25 de abril vamos ter mais um aniversário da Revolução dos Cravos. Da mesma forma, nós devemos nos impressionar com o que está ocorrendo no avanço da extrema-direita nas democracias consolidadas da Europa. E a resposta a isso deveria ser exatamente a união das forças que buscam ou defendem a democracia. União é uma palavra um pouco forte. Eu diria que o básico é que nós suspendamos a síndrome das esquerdas desde os anos 20, né? Nos quais os partidos comunistas faziam alianças com os socialistas para denunciá-los. Né? Basicamente, o objetivo era denunciar. Frente, mas para denunciar o inimigo socialista. Que estava do lado. Que estava do lado e não se pode fazer a política C, mas, evidentemente, no caso da Alemanha, se não tivesse havido esse tipo de frente, seria mais difícil para o nazismo prevalecer. Então, aqui, o que primeiro que deve ser superado, quer dizer, eu não estou dando lição para ninguém, mas é o palpite que eu acho, é importante cada força de esquerda não brigar querendo sempre estar mais à esquerda do seu vizinho ao lado, que é de esquerda também. Então, eu acho que precisa haver um pacto de não agressão, e diálogo, conversar o tempo todo, fazer uma espécie de telefone vermelho entre os partidos de esquerda para nós não fazermos bobagem. E o centro? Então, isso que eu queria dizer. Para mim, isso é condição para armar o que eu chamaria um arco democrático amplo, para não chamar de frente ampla, que eu acho que teve um valor imenso, o encontro Juscelino e Lacerda. Tinha um terceiro que eu me esqueci, eram 3. Eu, Jango. O Jango, claro, puxa, o derrubado. O derrubado. E que foi um modelo, eu digo modelo em termos de concessão, de uma frente democrática. Que foi banido pela ditadura e depois todos morreram. E o Carlos Lacerda fez golpe. O Carlos Lacerda foi o artífice do golpe, que veio
a dar na derrubada do... Juscelino foi caçado pela ditadura militar. Eu digo, a própria Frente Ampla lá foi banida também foi. E todos os 3 morreram na sequência. Maneira suspeita. Então, nós temos que aproveitar hoje, que eu acho que esse arco democrático amplo não vai ser banido. Mas eu acho essencial, antes de entrar nesse arco democrático, que hoje, francamente, eu não sei qual vai ser o limite. O limite que eu tenho é a candidatura do extrema-direita. Eu acho que o arco tem que ter. Agora, no centro-direita, eu hoje, mas as forças políticas que entendem disso mais do que eu, vão saber. E aí, quer dizer, antes esse arco democrático, no qual participam também os intelectuais, os artistas, os acadêmicos, quer dizer, os partidos, claro, o movimento da sociedade civil, os movimentos populares, e os movimentos negros. Quer dizer, a democracia no Brasil, se não atingir a maioria negra, jamais será uma democracia consolidada. Eu ouvi no outro dia num debate, uma que tem tese de mestrado na PUC, a Dina Alves, que ela chamava as prisões brasileiras de navios negreiros, porque lá estão os negros. Lá estão. Então, eu acho... A música do Chico diz exatamente isso, né? A Caravana. Então, justamente. A letra recupera exatamente. Quer dizer, isso porque nós, os brancos, não fomos eficientes para avançar. Quer dizer, houve, nos 3 governos, a gente não tem que jogar o bebê com a água do banho, os 3 governos foram nessa direção. O PNDH número 1, pela primeira vez falou em política afirmativa, com a oposição de 2 antropólogos queridíssimos meus, o Peter Fry e a Ivone Madi, que eu conheço desde a infância, criticando muito essa ênfase na política afirmativa, e depois foram dar nas costas. Ou política afirmativa, não sei, mas essa frente, esse arco democrático, tem que dar uma atenção específica ao problema do racismo e da discriminação racial no Brasil. A justiça continua sendo uma justiça branca, a diplomacia ficou um pouquinho menos branca, importante, mas as alturas do poder não são negros, são brancos. Isso tem que ser modificado se nós quisermos efetivamente consolidar a democracia. Como é que você vê a sociedade nesses 2 anos de golpe? Porque o governo é antipovo, é antinacional, é antipopular, é tudo isso, mas de alguma forma a derrubada da presidente Dilma teve algum apoio popular. A sociedade, uma parcela da classe média, enfim, tem apoiado, não o governo, que o governo está totalmente em desaprovação, mas houve uma visão de ter que derrubar o PT para resolver os problemas. Como é que a sociedade está vivenciando esse momento? Olha, eu não estudei muito as manifestações de 2013, que eu acho que são uma das chaves para entender. Eu não digo que é a causa, mas eu diria vários fatores. Um deles é a grande imprensa, especialmente a escrita e a eletrônica da grande imprensa, que diabolizou o PT, diabolizou o presidente Lula e a presidenta Dilma. Eu devo dizer que, no caso da presidenta Dilma, eu não quero especificar nenhuma, mas eu temo que as forças democráticas, mesmo de esquerda, não deram o apoio necessário à presidenta Dilma. Exatamente. Essas historinhas que ela tem mau humor, que ela não trata bem as pessoas, isso tudo é conversa para boi dormir, porque os machos se comportaram, os governantes machos se comportaram sempre pior do que a presidenta Dilma. E na hora H, eu acho que as forças democráticas de esquerda não apoiaram a presidenta. Se tivesse havido esse apoio, é uma declaração um pouco irresponsável, temo que o impeachment seria mais difícil. O segundo ponto, eu acho que é o Congresso comprado, né? O Mark Twain dizia do Congresso americano, o Congresso americano é o melhor Congresso que se pode comprar. Eu acho que isso se aplica ao Brasil. Liberou geral, todo mundo dava dinheiro e caímos nessa
nesse Congresso e paus mandados dos interesses mais conservadores. No que diz respeito ao que você fala, mais especificamente, eu ainda não entendo completamente. Certamente, algumas das políticas, talvez as políticas econômicas que estavam sendo enunciadas, suscitaram preocupações por parte dos eleitores. Eu acho que isso é natural. Também eu não quero ser paranoico, mas você sabe que até os paranoicos têm inimigos reais. Eu acho que também houve inversão externa no apoio a esses movimentos de jovens que são fascinados, que apoiaram o impeachment, apoiam esse governo golpista. Toda essa laia que realmente entrou nessa. Agora, eu diria que hoje, quer dizer, se nós pensarmos hoje, 70% acham esse governo ruim, péssimo. O Lula sai com 84%, o Obama também sai com 84%. Esse governo tem apoio de 70%. Alguém no dia me perguntava... Tem repúdio. Repúdio. Não apoiam esse governo. E se você... Alguém no outro dia, numa conversa, perguntava... Você acha que, em termos do governo de esquerda, do presidente Lula, precisa haver uma mobilização? Eu disse, claro, mobilização sempre é ótimo, é importante essas mobilizações que estão fazendo por causa dessa prisão insolitária ampla, um quarto de 15 metros quadrados. Mas, se você vai para o Nordeste, já estão todos mobilizados. O apoio ao Lula é de 75%. Esse pessoal vai votar. Ou vai votar no Lula, ou vai votar em outro lugar. Então, eu acho que nós não devemos nos ficar muito imobilizados com os idos de 2013. Quer dizer, o que esses mentecaptos jovens da direita podiam se manifestar, organizar, acho que já fizeram. Eu acho que hoje é uma outra conjuntura. A conjuntura brasileira, ou qualquer lugar do mundo, ou na Guerra da Síria, é um caleidoscópio. Ou então é como Tancredo falava, né? Você falava, um lado você vê as nuvens, depois você baixa, olha de novo, mudou. A conjuntura política é um caleidoscópio ou é um amontoado de nuvens? Qual é a sua visão sobre a prisão do presidente Lula? Essa prisão é um escândalo. Agora, evidentemente, que eu reputo com os maiores responsáveis o Supremo Tribunal Federal. O meu colega Renato Lessa, tem uma grande admiração por ele, deu numa bela entrevista na Folha, uma página inteira, dizendo que o primeiro passo dessa crise começou com o impeachment da presidente Dilma e terminou com o que ele chama de impeachment preventivo do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal, ainda que tenha mudado muitos os seus membros, ele é responsável pela impunidade, com os torturadores, assassinos e sequestradores da ditadura de 64, porque apoiaram, como eles acreditaram que houve um pacto entre a ditadura e a sociedade civil para a lei de anistia. Foi uma coisa lamentável. Não levaram em conta a norma internacional que classifica as autoanistias, tanto no sistema interamericano como no sistema ONU, que declara como nulas, não são válidas essas anistias. Segundo, esse Supremo não exerceu a supervisão que lhe cabia por dever do processo de impeachment da presidenta Dilma. Como? Deixando um criminoso de carteirinha, réu, controlar o processo. Eles não abriram um biquinho, não disseram absolutamente nada. Só depois da presidenta Dilma impeachment, aí prenderam o Larápio, né, que está hoje atrás das grades. E a terceira contribuição negativa desse Supremo foi tomar uma decisão contra um princípio constitucional, que era da transição em julgado... Da presunção da inocência. E a presunção da inocência até a transição em julgado de uma sentença.
Isso, quem diz isso, não, é o ministro Nelson Jobim, numa bela entrevista, vou fazer propaganda de outro site, Sim. no Conjur, Sim. específica, que ele disse, isso é um princípio constitucional e não é da alçada dos ministros do Tribunal Superior de Justiça ou do Supremo decidirem o que é mais conveniente ao Brasil. Agora que nós estamos na luta contra a corrupção, vamos derrubar um princípio da cláusula pétrea. Então, essas foram as 3 contribuições desse Supremo. Eu, cada vez mais, eu não estava entusiasmado, cada vez mais estou entusiasmado com uma reforma que elimine a vitaliciedade do Supremo Tribunal Federal, como em vários países civilizados, como a França, o Conselho Constitucional, por exemplo, tem mandatos. E agora, esses ministros, por causa da PEC da Bengala, vão poder ficar até os 75 anos. Não que todos vão ficar gagá, porque eu estou com quase 75, e eu acho que ainda não estou gagá. Mas isso é absurdo, essa vitaliciedade tão prolongada. Então, eu acho que os primeiros responsáveis... O ministro Fachin teve a ousadia de colocar uma preliminar, quando todos os ministros estavam de acordo que o habeas corpus devia ser votado. Eu não estou dizendo que os ministros que foram nomeados pelo presidente Dilma, pelo presidente Lula, deviam ser bonzinhos com ele. Não é isso, não. O que eles fizeram foi pôr abaixo um preceito constitucional para meter o presidente Lula na cadeia. Então, eu digo, olhando para eles, que qualquer coisa que ocorra com o presidente Lula, nessa solitária em que ele está colocado, um homem de 72 anos, habituado desde o sindicato a conviver sempre com pessoas, quer dizer, o presidente Lula vive numa assembleia permanente de amigos, de colegas, de companheiros, com uma saúde precária, diabetes, 2 horas de sol e não podendo ter nenhuma das regalias de ex-presidente. A meu ver, na lei que dá alguns direitos aos ex-presidentes, os que sobrevivem todos justamente se aproveitam disso, tem essa possibilidade. Ele não deixou de ser ex-presidente porque está na prisão e devia ter o direito de ter seguranças da confiança dele para prevenir qualquer fato. Então, esse Supremo, ele tem no seu legado negativo a consagração da impunidade dos criminosos das Forças Armadas durante a ditadura. Eu não digo que são as Forças Armadas do presente, que não tem nada a ver com isso, preciso ficar bem claro. A tolerância com a condução do processo de impeachment por um réu. Em terceiro, por toda esse afã, essa volúpia de meter o presidente Lula na cadeia e, com isso, neutralizar uma das principais forças políticas. Quer dizer, uma democracia não pode viver sem a esquerda. E o Supremo foi cúmplice nessa neutralização, a palavra que usou o Renato Lessa, essa neutralização de um segmento decisivo na política brasileira e, maiormente, nesse ano, nesse eleitoral. Eu acho que eu tenho vergonha. Porque a democracia está funcionando ou não está funcionando? Não, a democracia ela funciona é um pouco complicado isso, desinstitucionalizando as instituições democráticas. Quer dizer, o modo, por exemplo, que foi feita a reforma trabalhista, sem a consulta obrigatória, segundo a OIT, aos organismos dos trabalhadores. A reforma da PEC também não foi alvo de diálogo com a sociedade civil. E outras políticas. Primeiro, esse governo não consulta. A sociedade civil não existe. Só existe, basicamente, a elite paulista branca que entrou nessa tramóia do impeachment. E por quê? Porque eles viram uma oportunidade de fazer prevalecer essa política que está sendo posta em prática. Essa é a política dos sonhos de uma elite branca que sabia que os seus representantes, o seu presidente ou
o governo a ser reeleito nesse momento. O problema é nesse momento, estamos falando dessa conjuntura. Pode ser que a elite, durante o governo Lula, o Fernando Henrique e Dilma, se comportaram de outra maneira. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que esse impeachment foi a conspiração, uma força decisiva, foi a elite econômica, especialmente a paulista, branca naturalmente, e agora eles deram, se me permite uma expressão vulgar, deram com os burros na água. Porque se o senador Aécio não tivesse feito aquela bagunça toda, que a eleição foi falsa, quero recontagem, manda reclamação do TSE, se ele também não tivesse pedido 2 milhões, como parece, ou a mesada ao Joesley, podia ter pedido um empréstimo ao banco, não? Ele hoje estaria com 51 milhões de votos na sua carteira, né, para debater. Hoje não, até o governador Alckmin pediu a ele não se candidatar. E esse lado não consegue um candidato que sirva como polo aglutinador dele. Né? Não, eu acho que eles estão no mato sem cachorro, uma outra expressão que eu gosto, totalmente o mato sem cachorro, porque os candidatos que estão debatendo estão, não sou eu que digo, nas intenções de voto, têm encontrado algumas dificuldades. Quer dizer, eles quiseram, com isso, com o impeachment, neutralizar, claro, o presidente Lula, neutralizar o PT e consolidar as políticas antipovo. Você sabe que os 0,1% pagam 9% da alíquota e o imposto sobre heranças é uma piada, como disse o Piketty, é 4%. E nós, os palhaços, quer dizer, por exemplo, funcionários públicos, somos descontados na fonte 27%. Quer dizer, então eles têm todo interesse em preservar essa situação por uma forma extremamente golpista, ilegal, eu diria até criminosa, que se consolidou no impeachment do presidente Dilma e o impeachment preventivo do presidente Lula. Agora, nisso, o país vai se esmilinguindo. Quer dizer, do ponto de vista dessa própria elite branca, no médio e longo prazo, essa atitude golpista de destruição do país não é contra os seus próprios interesses? Quer dizer, eles não estão agindo contrário ao interesse de longo prazo da própria elite brasileira? As classes dominantes brancas brasileiras não privam pela inteligência. Então, eu acho que eles estão dando tiro no pé, absolutamente. Quanto à sociedade brasileira, é evidente que esse retrocesso que eu estava falando, por exemplo, da política de Estado de Direitos Humanos, ou as políticas sociais, eu acredito na mudança. Quer dizer, a sociedade brasileira, quer dizer, os negros brasileiros que aguentam até hoje essa situação, têm uma resiliência enorme. Quer dizer, eu acho que o povo brasileiro será capaz de dar a volta por cima. E é importante nós, para que essa frente das esquerdas e esse arco democrático amplo se formem, é preciso acreditar que há uma alternativa. Por exemplo, eu coloco nessas alternativas o Projeto Brasil, enfim, liderado pelo meu amigo Bresser. É uma proposta que visa especificamente a questão econômica, e se as elites fossem inteligentes, achariam que aquilo é uma via, e não essa política econômica industrial grotesca que esse governo está implementando. Ou seja, é possível construir um Brasil diferente? Eu acho que... quando eu dava aula no exterior, eu sempre fazia um joguinho com os meus alunos, vamos analisar o Brasil há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós só progredimos. Isso. Quer dizer, alguns ficaram à margem, como os negros, mas mesmo assim
o Brasil no conjunto avançou. Quer dizer, o que éramos nós, quando eu nasci, nos anos 50, a sociedade civil praticamente não existia, não tinha voz. Hoje a sociedade civil continua, apesar da repressão, apesar da polícia militar, apesar das violações diárias. Por exemplo, no 7 de abril, a polícia militar no Rio invadiu uma casa de festa, onde tinham centenas de jovens, negros na sua maioria, baleou 4. E está por isso mesmo. Né? A Human Rights Watch lançou ontem ou anteontem um estudo muito importante sobre isso. A gente faz as invasões às universidades, às 7 ou 6. Para quê? Quem é que comandava aquilo? A gente não sabe. E tem uma anedota que a minha querida amiga... Como você vê, eu tenho muitos amigos. Né? Felizmente, assim que a gente sobrevive aos 75. Mas a Heloísa Stalin, acho que ela foi viajar e resolveu, como cidadã exemplar que ela consultar a juíza para saber o que tinha dado. A juíza não sabia de nada do que tinha o processo. Aí o outro, lá em Santa Catarina, o reitor se... E depois, aqueles policiais federais com modelito de swap, de máscaras e metralhadora para prender a Heloísa Stalin. Realmente é trágico, mas é grotesco. O Brasil, quer dizer... eu vou dizer uma coisa que me encantou a semana passada, e eu estou criando no meu Facebook uma galeria, A Estupidez do Dia. A estupidez da semana passada foi... Eu vou repetir aqui, se você permite a carona. A senadora Ana Amélia confundindo Al Jazeera com Al-Qaeda. E aí eu disse para ela, ô senadora, a Al Jazeera tem redação em Nova York, com redatores, jornalistas americanos, norte-americanos, qualquer... E é pago pelo Emir do Catar. Emir do Catar, que não paga, não contribui para a comunidade muçulmana. E depois ela resolveu fazer média com os árabes e teria contratado a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o país que lidera o bloqueio ao Catar, a Qatar Airways, o comércio do Catar. E tudo. Os direitos humanos lá? Isso eu só falo sobre a Síria. Certo, eu só falo sobre a Síria. Agora, além disso, o Major Olímpio, né, parece que é um outro legislador, fez uma reclamação para a Procuradora-Geral da República. Eu ainda não sei qual vai ser a estupidez da semana. Eu estou alerta. Bom, estamos na segunda. A segunda. Ainda é cedo. Agora, o pessoal é pródigo. Não subestimemos. O FEBEAPA voltou. O Sérgio Porto faz falta. Mas tem uma curiosidade ruim, né? No aniversário do golpe, agora, 17 de abril, é também o dia do massacre do Eldorado dos Carajás. Aliás, a gente estava lá em Eldorado dos Carajás, nos 20 anos, exatamente no dia do golpe. E a violência no campo parece que está, de novo, bastante ampliada. Parece que o pessoal está sem freios também nessa área. O Rodolfo até estava vendo os dados. Os dados. A Comissão Pastoral da Terra ela distribuiu na semana passada, o relatório dela sobre 2017, e é o ano em que houve o maior número de homicídios no campo desde 2013. Quer dizer, houve... 2013. 58. Desde 2013. Foi isso? Foram 70 mortes. 70 mortes em 2017, né? E de 2013 até 2014 era cadente, vinha caindo o número, e 2015 começa a subir de novo, e daí dá essa explosão aqui, de 70 mortes, 15, e na verdade, no relatório se diz que provavelmente 2017 foi o recorde, porque além dessas 70 mortes, que são os casos oficiais, assim, há ainda uma suspeita de massacre de índios no interior do Amazonas, em que houve mais 10 mortes. Essas aqui não estão contabilizadas nesse número. Quer dizer, parece que o golpe também abriu aí espaço
para que a violência agraçasse de forma mais desabrida. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, o Brasil é o campeão de assassinatos de defensores de direitos humanos, meio ambiente, etc., em todas as Américas. Então, foi a Anistia falou isso, acompanhando esse relatório. O Eldorado de Carajás também foi um momento. Eu estava lá no dia seguinte. Eu fui num avião que era alguém do PT, eu não me lembro. Eu fui com o Sebastião Salgado no mesmo avião. O Sebastião fotografou os corpos que estavam indo, já estavam fechando. Mas eu me lembro que eu liguei, fui lá, e estava lá um legista, o Nelson Manzini, eu acho que era um legista confiável, e estava também uma delegada da Anistia Internacional. E aí eu liguei para o Zé Gregóri, que eu acho que nem era secretário nacional de Direitos Humanos, e eu disse para ele, isso aqui, se o presidente quiser impunidade total, ele vai ter. Se a gente não fizer, se nós não obtivermos perícias independentes. Aí ele conversou com o Jobim, que era o presidente, e depois ele ligou de volta. Eu falei com o governador, que era do PSDB, não me lembro o nome dele, e aí ele me pôs para falar com o delegado-geral, e eu disse que era uma solicitação do governo, e eles pararam o transporte dos corpos. E aí foi possível fazer eles iam lá fazer as perícias da casa, né, que iam dizer tudo, que todos foram alvejados por legítima defesa, sei lá o quê. E aí, isso aí foi importante no processo. Então, esse é só um exemplinho do que é possível. E aí teve coisas fantásticas, porque o Exército colaborou na varredura, o Exército assistiu à cerimônia, o general assistiu à cerimônia de enterro dos, 18 foram juntos e um separado. Eu estou no e eu olho assim, de trás de mim, está lá o general e o seu comando assistindo. Isso é uma coisa impensável hoje. Quer dizer, um governo em que os cleptocratas não tenham hegemonia é importante para poder fazer essa coisa. Agora, ainda que tenha baixado, a situação no Pará e alguns estados do norte continuaram. Sim, quer dizer, o Brasil, Pará é o lugar onde há mais mortes. Quer dizer, a democracia também não conseguiu lidar com isso de uma maneira totalmente eficiente. E a outra epidemia são as mortes pelas polícias militares, que aumentaram enormemente desde, desde o impeachment. Continua no Rio de Janeiro, é uma coisa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem bons dados, sempre matando os negros, os jovens negros, em primeiro lugar. Então, esse tipo de violência, quer dizer, em São Paulo, por várias razões, os homicídios baixaram, mas sendo que a maior parte dos mortos, assassinados, são também negros. Então, essa violência por parte das instituições, como a Polícia Militar, é algo que vai ter que ser enfrentado por um novo governo, não há a menor dúvida. Também, se nós quisermos consolidar a democracia, quer dizer, pôr freio a essa liberdade de ação por parte dos órgãos da repressão. As prisões também são... As prisões, quer dizer, o escândalo, você tem 660 mil presos, reclusos, e você tem uns 240 sem sentença, que não deviam estar lá. Quais vão ser os sem sentença? De novo, são os brancos, são os negros e os pardos, para falar como os censos, que estão lá. Jovens, adolescentes, com uma pedrinha de crack ou duas, sei lá o quê, vão para... Quer dizer, tem gente que rouba cabide, chocolate, Todd,
suco e vão para a cadeia. Né? Às vezes chegam até o Supremo essas causas, que é uma... O furto famélico não. É um absurdo, né? É um absurdo. Então, tudo, quer dizer, eu afirmaria sem sombra de dúvida que tudo isso se agravou com esse governo golpista, porque não tem mais os conselhos de direitos humanos, o CDDPH, que durante o governo Dilma, eu acho, virou um organismo autônomo, o governo tem a minoria dos votos, depois os conselhos do idoso, conselhos da criança, e, por último, mas não menos importante, esse governo jogou no lixo o relatório da Comissão Nacional da Verdade e as recomendações. O último ato do Sottile, que foi o ministro... Rogério Sottile, que era ministro, foi assinar um ato criando algo que nós vimos proposto, uma das recomendações, a Secretaria para implementar o follow-up, o seguimento das recomendações. Não, eu não ouvi um pio desse... Pelo contrário, né? As declarações dos militares foram no sentido de atacar eu adorei a aquele pesadelo do comandante Vilas Boas, que ele temeria por uma Comissão Nacional da Verdade. E também esse comandante Vilas Boas, que parece que é um general digno, não? Resolveu também admoestar preventivamente o Supremo Tribunal Federal, né? Falando que a nação espera a luta contra a impunidade. Quer dizer, ele não é ministro, não tinha que falar, general na ativa não fala, e nos 3 governos, os que falaram perderam seus cargos ou foram exonerados, e ele não tinha nenhuma... ele não podia falar. General militar na ativa não dá um pio. Os de pijama podem falar à vontade, como falam, pregando, inclusive, uma intervenção militar, o golpe, não é? Que tem vários já. O senhor acha que esse risco existe? Olha, eu bato aqui na mesa. Eu acho que não. Eu acho que... sabe qual é um sinal disso? A resistência, segundo eu soube, do Exército a essa intervenção federal militar estrambelhada que fizeram no Rio de Janeiro. Eu acho que o Exército recebeu essa missão com muito má vontade. Primeiro que eles sabem que não vai dar em nada. Na Maré, eles ficaram, sei lá quantos, 6 meses, um pouco mais, gastaram 6 bilhões de reais e não deu em nada. É o próprio relatório deles. Tem 3 armas, eles conseguiram aprender 3 armas. Agora, o presidente ilegítimo resolveu anunciar que daria 2 bilhões, mas deu só 1 bilhão. Essa intervenção é equivocada, por outro lado, porque desde 85, pela primeira vez, o secretário de Segurança passa a ser um general da ativa. Quer dizer, esse governo abre as portas para os militares. Eu acho que os militares não querem entrar numa bola dividida como é essa futura presidência, né? Ainda que essas declarações do general dizem que isso era para um público interno, quem sabe, talvez seja, mas isso não é a maneira de falar para o público interno. Você pode falar para o público interno de outras maneiras, não precisava pôr a boca no mundo, para o trombone, para o Brasil inteiro e o mundo. Então, enfim, eu acho que é arriscado fazer qualquer prognóstico, mas com esses sinais, eu acho que eles não vão querer entrar. É uma conjuntura também. Ainda que a América do Sul caminhe para a direita, agora mesmo no Paraguai, mais um prócer da direita foi eleito, não quer dizer que nós vamos ter um revival da doutrina da segurança nacional, que exigia essa intervenção, mesmo que alguns generais fiquem falando, acham que existe comunismo e tal, essas bobajadas, mas eu não. A conjuntura internacional é outra. Então, do ponto de vista internacional, como é que essa situação está sendo vista?
O senhor que acompanha de fora também o Brasil. Quer dizer, eu acompanho mais a situação dos direitos humanos, nos órgãos de direitos humanos. O que o governo civil e constitucional conseguiu fazer, graças a essa política de Estado, de direitos humanos, as ratificações dos tratados, depois os relatórios que muito devem ao ministro Celso Amorim, quando foi chanceler no governo Itamar, eu acho, depois do Fernando Henrique, ou antes, e os relatórios que o Brasil apresentava aos órgãos de tratado eram totalmente transparentes. Convenção da Tortura, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu sei disso porque o Núcleo de Estudo da Violência, ao qual eu estou ligado, eu colaborava nesse relatório. Então, o Brasil, apesar de ser esse país racista, desigual, pobreza extrema, democracia limitada, no âmbito tanto americano como ONU, o Brasil por causa da diplomacia e por causa dos governos democraticamente eleitos, é um honest broker, quer dizer, é um interlocutor confiável. Quer dizer, muitas vezes se espera a posição do Brasil para demarcar a posição. Quer dizer, eu não teria uma ligação com o Brasil, mas devo reconhecer que o apoio do Brasil à Comissão de Investigação sobre a Síria é um valor importante, é um add value, é um valor agregado à existência da Comissão e as suas sucessivas renovações. Eu acho que, apesar do governo que saiu do impeachment, esse cheque especial, quer dizer, esse crédito do Brasil não se esvaiu. Por exemplo, a posição em relação à dominação por Israel dos territórios palestinos ocupados continua, por exemplo, a mesma. Eu não tenho nada a ver com isso, mas cito somente como exemplo de... Depois, o Brasil preside a OMC, isso é do maior prestígio. O Brasil tem sido várias vezes membro do Conselho de Direitos Humanos, os 47 membros que fazem parte. O Brasil já passou pela revisão periódica universal, acho que 2 ou 3 vezes. Eu acredito. Quer dizer, agora, essa situação agora... Da prisão do Lula? Da prisão do Lula tem tido uma repercussão grande. Por exemplo, 6 democratas americanos, deputados, foram levar um manifesto à embaixada brasileira. O candidato Mélenchon, em Paris, fez uma declaração, um discurso muito enfático. Essa burrada de deixar o Leonardo Boff sentado debaixo de uma guarita, no sol, numa cadeirinha, isso é de uma imbecilidade total da Polícia Federal. Não daram a um dos maiores teólogos vivos, né, lido pelo Papa Francisco, né, não deram nem um cafezinho numa sala de espera que você dá para contínuo, né? Eles não fizeram isso. E isso é de propósito mesmo. E depois não deixar entrar um prêmio Nobel da Paz é outro tiro no pé. Isso tem uma maior repercussão. E essa PEC 55, o meu colega, que é um dos melhores relatores especiais, o Philip Alston, sobre pobreza extrema, fez uma manifestação muito bem trabalhada sobre os riscos, como eu mencionei, da PEC 55. E todos os relatores especiais, que hoje são 56, o Brasil, desde o governo Fernando Henrique, mantido pelo governo Lula e Dilma, tem o que se chama Standing Invitation. Quer dizer, antigamente, nos anos 90, que eu era relator, você precisa pedir autorização ao governo para visitar. Agora você só marca uma data. O Brasil e o México, os países que têm recebem mais relatores. Mas
Eu fiquei sabendo que os relatores que pediram visita esse ano só vão poder vir em 1919. Claro que o momento eleitoral é delicado, mas tem muitos meses antes para eles poderem visitar. Eu soube que o relator da independência de juízes e advogados esteve aqui, mas eu não sei se foi uma visita oficial, ele veio fazer uma conferência. Então, na área de direitos humanos, eu acho que o capital do governo brasileiro continua, apesar de tudo que está acontecendo, em termos de políticas e tal. É claro que as sociedades, a Human Rights Watch ou a Amnesty têm sido profundamente críticas sobre acontecimentos e decisões do governo e outras ONGs internacionais, a mesma coisa. Mas isso eu colocaria num patamar de normalidade. É assim mesmo. Os direitos humanos é uma luta contraditória, é luta contra o Estado, porque o Estado é, ao mesmo tempo, o benfeitor, mas é também o maior violador. Então, o movimento de direitos humanos vive nisso. Agora, essas questões mais políticas, como a prisão do presidente Lula, esse vexame com o Boff, não deixar o Esquivel. A América Latina não tem só mais um prêmio Nobel da Paz, que é a Rigoberta Menchú, não tem outros. E nós não temos nenhum prêmio Nobel. Então, ele vai tá pondo a boca no mundo. E as pessoas, isso tudo desgasta o Brasil. Eu também vi o tratamento ao presidente Temer dado em várias reuniões não da minha competência. Então, você vê a forma que o presidente Lula se relacionava com, desde Obama até o Erdogan, passando pelo ministro Lavrov da Rússia. Então, o Brasil esvaiu o seu capital mais propriamente político, mas sobre o qual eu não tenho nenhuma competência e estou dando palpite que não devia. Nos direitos humanos, eu acho que é uma continuidade. Agora, você falou há pouco da América Latina indo para a direita, os sucessivos governos. Muita gente fala da interferência americana nesse movimento. Você tem alguma visão sobre isso, sobre essa situação no continente? O golpe de 64 está provadíssimo. Os Estados Unidos tiveram um papel, inclusive aqui com o Adido, que era o Vernon Walters, né, que falava português melhor do que eu. E, evidentemente, que os Estados Unidos, sendo uma potência importante, segue com atenção a Revolução Política Brasileira. Quer dizer, eu não sigo isso porque eu só cuido da Síria, eu não sei. Eu não acho que seja a influência americana no golpe. Eu não sei, eu não tenho nenhum indicador para isso. Eu leio colegas meus nessa interpretação, que eu respeito, mas eu não poria minhas fichas aí nisso. É claro, no caso desses movimentos de jovens de direita, eu vi vários relatórios publicados mesmo em revistas americanas, não relatório secreto, que eu não recebo, de fundações privadas. Tem a Fundação Atlas, que teriam feito doações. Mas, além disso, eu não sei. Mas eu também não sigo isso. Eu nem devia estar falando sobre tudo isso, porque a única coisa que eu posso falar mesmo é sobre a Síria, mas como não estou no Brasil, aí eu dou uns palpites. Bom, no final, o povo brasileiro é maior do que tudo isso, nós vamos nos safar dessa eu encrenca. acho que sim. O Brasil é um Brasil tão bom, né? No outro dia foram me entrevistar e lá em casa tem um quadro do Heitor dos Prazeres, né? Eu disse assim, fotografa aqui na frente, porque é uma coisa maravilhosa, né? O Heitor dos Prazeres. Os sambistas, os pintores, as músicas. É uma sociedade... E quando você sai, aqui no Brasil, o peso negativo é enorme. Mas cada vez que eu estou fora, o Brasil ótimo emerge.
E o Brasil ótimo é o Brasil do povo brasileiro, não é? Claro que existem elites ilustradas, não golpistas, ligadas ao povo. É importante não generalizar isso, especialmente no momento que a gente está querendo construir um arco democrático amplo. Não, sei lá, eu não vou citar os vivos, mas um que faz falta, nós falamos há pouco enormemente, que é o Severo Gomes. Quer dizer, seria um aliado, estaria na frente desse arco democrático. Né? O Teotônio Vilela, grande fazendeiro do Nordeste, da UDN, né, que visitou as prisões. Depois nós criamos a comissão Teotônio Vilela, em homenagem a ele. Eu vou contar a última piadinha, que o primo do Teotônio e do cardeal Primaz, que era o cardeal, uma pessoa também maravilhosa, cardeal Brandão Vilela, Primaz do Brasil, da Sé da Bahia, né? Eu não sei quem me contou isso, talvez tenha sido até o Teotônio. E o Teotônio, na época, hoje a juventude não tem noção do ícone que era o Teotônio, né? O Teotônio, não sei, estava na ala assim, de outros líderes populares, o fervor do Brasil sobre ele. Mas então, ele tinha umas parentes beatas, católicas, e o cardeal Brandão Vilela dizia o seguinte: vocês devem parar de criticá-lo, eu não vou aturar mais esses comentários. O verdadeiro cristão da família é o primo Otávio Brandão, fundador do Partido Comunista do Brasil. Não, maravilha. O verdadeiro cristão é o primo Otávio. Então isso era também o espírito Esses do... personagens fazem falta. Não, isso fazem falta. O Enfio, o Betinho. Não, isso faz uma falta tremenda, né? Um Castelinho, que era um jornalista extraordinário, o Márcio Moreira Alves, enfim, o Zé Aparecido, que estava em todas as confabulações. Isso eu sinto uma falta terrível. Mas eu acho que há jovens emergindo, a deputados extraordinários. Só vou citar um, porque ele foi meu aluno, Paulo Teixeira, que realmente é uma pessoa do diálogo e importante, né, nessa hora, mas existem muitos como ele. Então, não é para a gente ficar só lamentando. Eu acho que nós temos que trabalhar em toda essa direção, acreditando que uma alternativa é possível. Bom, muito obrigada. Obrigado a vocês. Quem nos acompanhou aqui, a gente teve bastante participação aqui de audiência. É verdade. E toda essa conversa, então, vai estar daqui a pouco no tutameia.jor.br, um texto. E acompanhe a gente aí no YouTube e aí no nosso canal aqui no Facebook. É isso? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Foi uma ótima conversa. Ótimo.